nós adoramos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque sabemos que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. A Tua palavra será aberta, Pai, e que o Senhor fale aos corações daqueles que vão ouvir a palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Poder se assentar, igreja, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje vamos falar de se manter limpo. A igreja precisa caminhar limpa. A igreja que subirá ao céu não é aquela igreja que está suja, não é aquela igreja que está com suas vestes espirituais imunda, que está com suas vestes manchadas. Então, se manter limpo. Primeiro vamos falar lá em 2 Pedro 2:20. Lá no finalzinho da Bíblia, você volta a Apocalipse, que você vai encontrar 2 Pedro 2:20. Nós vamos ver a casa, o nosso corpo espiritual. 2 Pedro 2:20. Você ir lá para o final da sua Bíblia, você voltando o Apocalipse, o livro de Judas, você logo vai chegar em Pedro, em 1 João, depois você chega na 2 Pedro. Manter-se limpo. Glória a Deus, todos encontraram no nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos ler 2 Pedro 2:20. Portanto, vamos ler o 19, vamos ler o 17. Eu quero ler o 17 com vocês, para vocês entenderem. Estes são as fontes sem água, nuvens lavadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aqui está falando de uma pessoa que conheceu a palavra. Se você analisar, aqui se você ler o 2 Pedro 2, vai falar de falsos mestres, doutores, profetas, vai falar sobre a avareza, sobre a pregação fingida, vai falar sobre a justiça que aconteceu com Sodoma e Gomorra, vai falar sobre o antigo mundo, que foi o dilúvio, onde Deus livrou Noé. Vai falar do livramento que Deus deu no justo a Ló. Vai falar também das pessoas, dos olhos cheios de adultério, do pecado. Aqui vai falar de várias coisas. E aí, aqui vai dizer que todas essas pessoas tiveram a oportunidade de ser limpos, de ser purificado. Mas aqui no 16 me chamou a atenção que vai dizer também do profeta Balaão, que foi aquele que tentou jogar feitiçaria, que tentou amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele conseguiu? Não. Porque naquele momento Israel andava com Deus. Israel era temente ao mandamento e à promessa do Senhor, e obedecia o seu servo Moisés, obedecia o seu servo Josué. Mas podemos ver que quando Israel cai, quando passa esse período do processo de Balaão querer amaldiçoar o povo de Deus, depois eles começam a cair, eles começam a pecar, eles começam a agir e eles perdem a proteção de Deus. O pecado, às vezes a pessoa fala bem assim: Deus vai me matar? Não. O pecado tira a proteção de Deus sobre a pessoa. A mão de Deus não está encolhida para abençoar e nem para salvar, mas o pecado faz acepção. O pecado cobre as nossas orações. Deus não ouve o homem ou a mulher que está em pecado. Balaão, ele era um profeta que conhecia a palavra, que Deus até falou com ele, instruiu ele, mas ele não teve arrependimento. E aqui Deus vai instruir sobre a casa, manter-se a casa limpa. Se eu sou cristã e eu não continuamente vim aos cultos, buscar o Senhor, não tenho uma vida espiritual limpa, estar jejuando, orando,
na minha casa uma conduta espiritual, em buscar Deus na minha casa, em estar jejuando, lendo a Bíblia, escutando uma pregação, um louvor, a minha casa ela vai ficar varrida, ela vai ficar anormentada, vazia, uma casa de aparência bonita, mas dentro com sujeiras. E aqui a gente vai ver esse povo que eles conheciam a verdade, foi pregado para eles a justiça, mas eles continuavam fazendo a obra errada, se entregando aos deleites mundanos. E aqui no 17, esses são as fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, que escuridão é essa? É o inferno, as trevas que são a eternidade na escuridão, na perdição. E aqui no 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engorda com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andavam em erro. O que significa concupiscência? Cobiça de bens. O que Balaão, filho de Beor, ele tinha cobiça. Ele queria ir para Balaque, porque ele sabia que a recompensa dele seria grande, e ele seria, se ele amaldiçoasse o povo de Deus, ele sairia com tesouros, ele sairia rico daquele lugar. Então, ao Deus falar isso aqui, Deus está apresentando o Balaão, porque Balaão, ele cobiçava os bens materiais, ele tinha experiências com Deus. Deus falava para ele, não vai, e ele ia. Deus falava, não amaldiçoa o povo, porque quem eu abençoei, você não pode amaldiçoar. Mas ele insistia no erro. E aí o que acontece? Ele insistiu no erro. A gente vai ver agora no 19. Ele conhecia a palavra, ele tinha sido limpo, mas ele não permaneceu nos caminhos do Senhor. Porque quando o Senhor falou com ele, e ele entendeu que aquele povo era santo, ele tinha que voltar. Mas ele continuou no caminho da perdição. E aqui no 19 está dizendo, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Então ele estava sendo o quê? Vencido pelo pecado. Ele estava querendo fazer algo que Deus já tinha falado para ele parar, mas ele insistia no erro. Eu sei que o adultério é pecado, mas muitos crentes continuam no adultério. Aí você pode ver que hoje a igreja está recebendo muitos casamentos, pessoas que se divorciam, já está no 3º, 4º casamento e continuam se divorciando e casando. Chega uma hora que Deus vai dar um basta nessa pessoa, porque casamento é um só. Deus não fez o homem para estar casando amanhã se divorciando, não. Mas algumas igrejas que eu conheço, vou falar porque eu conheço, está fazendo casamento de pessoas que são adúlteras. E estão dizendo para elas que isso é certo. Isso não é certo. Se o adúltero traiu sua esposa, foi ele que se perdeu, ele não tem liberdade pela palavra de casar. Mas hoje está fazendo os casamentos de pessoas que traíram suas esposas, que estavam no 4º, 5º casamento e estão dizendo que vai para o céu. Balaão era um profeta. Deus falou com ele, não vá por esse caminho, mas ele insistiu pela concupiscência dos bens, pela cobiça dos bens, porque ele sabia que a oferta que Balaque estava oferecendo para ele era grande, mas ele pensou na recompensa do céu, porque tudo que nós conquistamos aqui nessa terra vai ficar. Mas o que você vai levar para Deus é sua alma, o seu espírito. Esse não vai ser morto. A carne sim. Então o prazer da carne, o que ele traz para aquele que pratica? A morte. Porque quando ele chegar naquele grande dia, ele vai ter que dar conta do pecado. E aquele que não ensinou, como está dizendo aqui, dos falsos doutores, falsos mestres, que negaram o Senhor, trazendo uma repentina perdição. O que significa uma repentina? Repetir é um engano. É eu chegar aqui na igreja, Deus me dá uma revelação, e eu ter medo de passar para a igreja e deixar vocês continuar no erro. E o pregador paga um preço por ele não pregar a verdade. Então assim, mesmo que doa,
Mas a verdade tem que ser falada, porque Deus vai cobrar do pregador. Se eu sei que algo é errado, que fazer casamento de um homem que se adulterou é pecado, eu não vou fazer o casamento dele. Eu vou chegar para essa pessoa, vou falar com ele, vou chamar em particular, vou conversar com essa pessoa, olha, vou mostrar na Bíblia, vou mostrar na palavra, que se ele traiu sua esposa, ele tem que se reconciliar com ela ou ficar só, porque não é permitido. Mas aí, para manter-se a igreja cheia, algumas igrejas, alguns pregadores, algumas pessoas que conhecem a verdade, estão passando a mão na cabeça. Eu tenho muito cuidado com meu pai. Eu tenho sempre pregado com meu pai, porque eu não abro mão da salvação do meu pai. Meu pai, ele que abriu a porta do adultério na casa da gente, com minha mãe. Ele traiu minha mãe, ele pecou. E ele sempre procura um meio de querer se livrar do pecado. Mas não tem como. Arrependimento tem. Deus perdoou, perdoou. Mas ele não tem carta livre para casar. Ele não pode casar. Se ele casar com uma mulher, ele será adúltero. E a mulher casar com ele também se perde. E aquele pastor, aquela pessoa que fazia o casamento, também vai estar no grande dia do juiz, ali apresentado diante de Deus. Por que você não alertou? Então assim, eu sempre falo com ele, pai, se você não reconciliar com mãe, você não tem direito de casar. Porque você se adulterou, você que abriu portas, você que pecou, e a Bíblia não te dá esse respaldo. E aqui o que aconteceu com Balaão? Ele continuava pecando, ele continuava agindo errado, ele ouvia a voz de Deus, mas ele fazia tudo ao contrário, porque ele tinha desejo pelo dinheiro. Ele queria prosperar, ele queria usar os dons que não eram dele para as coisas ruins. E aqui, vamos aqui no 20. Portanto, se depois de teres escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornar-se-ão o último estado pior do que o primeiro. Por que a Bíblia está dizendo isso? Aqui está falando de uma casa, de uma pessoa, casa espiritual. Está falando de uma pessoa que era crente, que chegou na igreja, que ouviu a palavra, que entendeu que Deus conheceu o que é o pecado, o que tem que fazer, mas essa pessoa, mais uma vez, sendo salva pelo Senhor, aceita Jesus, mas ela não aguenta as invertidas, as perseguições, ela não aguenta os problemas, que muitas das vezes a pessoa sai da presença de Deus porque veio à igreja interessada numa bênção. Tem pessoas que eu conheço, estou falando de pessoas que eu conheço, que saiu da presença de Deus porque Jesus não libertou o marido, ou porque o marido foi embora. E essas pessoas lá no Jesus não estavam com Jesus porque eu amava. Porque se eu amo Jesus, independente do meu marido ter ido embora, dele ter ficado, eu vou continuar servindo a Deus. Porque a minha salvação é individual. Mas tem muitas pessoas que conheceram a palavra, que foram limpas e hoje estão vivendo num último estado. E que último estado é esse? Eu lembro que uma vez tinha um pastor de uma certa igreja muito conhecida, que ele vivia aqui na nossa igreja quando era ali. Ele sempre levava uma flor para a pastora, ele sempre estava ali mandando um beijo para a pastora. E depois eu fiquei sabendo que aquele homem era um pastor que expulsava o demônio. Olhando para ele provavelmente aquele homem, o estado dele foi bem pior do que o primeiro. Se ele tinha um vício, suponhamos que ele veio para Jesus com um problema familiar, ou com um vício, ele se tornou pior do que o primeiro. Ele amaziou com mulher do mundo, ficava na rua vivendo como mendigo, usando droga, se prostituindo, matou. Antes ele não era um assassino, um drogado. Olha o estado desse pastor. Aí eu te pergunto, ele conseguiu voltar? Não, ele morreu. Ele foi morto, apareceu morto. Por quê? Antes ele foi limpo pela palavra, ele conheceu a verdade, mas depois ele largou Jesus. Não sei o motivo, largou Jesus. Era um grande pastor que expulsava os demônios. De repente ele sai da presença de Deus. O demônio que estava lá no corpo dele antes dele conhecer Jesus vai voltar para aquela casa, porque não pense nós que aquele que nos perseguia
perseguia antes, não está de olho em nós. Ele está de olho em você. Se você não adornar a sua casa com o mundo espiritual, com a presença de Deus, se a sua casa ficar vazia, Ele vai tentar voltar. Ele vai tentar colocar frieza, desânimo, murmuração, vai tentar colocar o pecado. Ele conhece o seu ponto fraco. Ele vai tentar de qualquer forma voltar para a casa onde ele morar. A casa é o corpo da pessoa. Aí se ele vem, em todos nós ele vem, obreiro, pastor, ele está sempre de olho. Se você pecar, ele vem e pula dentro do corpo e traz 7 demônios piores. Por que o estado de quem conhece a palavra, que ele cai, é pior do que o primeiro? E tem muitos que não conseguem mais voltar, que morrem na lama, que morrem no pecado. Se você for no morador de rua, 90% dos moradores de rua foram cristãos. A Cracolândia é cheia de crente desviado. Se você for na Cracolândia e pesquisar, de 10 entrevistados que você entrevistou, 8 eram crentes. Pastor, obreiros, levitas, crentes, filho de crente, que está ali dentro. Mas por que eles não conseguem sair? Por que eles não conseguem sair? Porque tem muitas pessoas também que não entendem uma coisa. Se eu tenho um pai ou uma mãe, ou alguém que não é minha mãe ou meu pai, mas que paga preço por mim, ainda eu posso conseguir voltar. E quem não tem? Você já analisou que nós não podemos cair? Que nós não podemos nem pensar em cair? Quem vai orar por nós? Quem vai pagar jejum por nós? Quem vai se humilhar diante de Deus? Direto assim, para que a gente largue o pecado. Por isso que muitos morrem. Porque não tem alguém justo para interceder. Se não tiver um justo, eles morrem lá dentro. Porque eles não conseguem mais. Eles não conseguem sair dali de dentro. Por isso que muitos morrem. Porque tem crente também que está na igreja, mas está fazendo tudo errado. Está com o seu coração cheio de mágoa, de coisas ruins, e a oração ela bate e volta, porque há um mundo espiritual, há um céu, uma horta celestial, que se eu não estiver bem com Deus, as minhas orações não conseguem chegar até Deus, as minhas lágrimas não conseguem chegar até Deus. Se eu não tiver o meu coração puro, purificado, um coração cheio, um coração sedento por Deus, de fazer a vontade dele, as minhas orações não chegam até lá. Por que muitas pessoas não se convertem? Por que nós estamos orando e as coisas não acontecem? Porque há alguma falha, há alguma coisa errada. A gente tem que parar e analisar, porque nós somos ser humano. Nós precisamos estar buscando a Deus em constante momento. E se nós estamos em uma batalha espiritual, nós temos que fechar todas as brechas. Tem gente que tem medo. O medo é algo que neutraliza a sua mente. Você sabia disso? Se eu tenho medo, suponhamos, eu sei que eu tenho um filho que está nas drogas, que tem um filho que está passando por algum problema. Amanhã anda em constante medo daquele filho morrer. Ali uma brecha. Jó, o que fez Jó? O inimigo observar Jó. O inimigo observava Jó. Mas Jó, ele oferecia constantemente sacrifício pelos pecados do filho, nem pecou. Só dele pensar que o filho dele pudesse pecar, ele oferecia um sacrifício a Deus. Mas o sacrifício é certo, mas o medo abre uma porta para o inimigo atentar Jó, atestar Jó, a fé de Jó. Mas Deus, conhecendo Jó, sabia que ele era o homem de Deus e que mesmo com o medo dele, a confiança de Jó estava em Deus. E aqui está dizendo da casa, manter-se a casa limpa. Se a casa não estiver limpa, o nosso templo, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito. Se o templo do Espírito não estiver argumentado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, o meu corpo será invadido pelos espíritos malignos. Então, a importância do Espírito Santo no coração do crente, do Espírito Santo estar dentro do cristão, porque o Espírito Santo é seu maior aliado. Ele te avisa, ele te alerta quando as coisas estão acontecendo, te alerta em sonhos, te alerta em visão, te manda orar, te fala na palavra. O
mensagem, você abre a Bíblia, Deus te fala. Então Deus te mostra de várias maneiras como você combater o inimigo quando ele está querendo te atacar. Não só você, como a sua família. E aqui você vai aqui para o 21. Por quê? Olha aqui a palavra vai dizer a Pedro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Então, há também um engano que acontece no meio do povo aí fora. Eu não vou para a igreja, porque quando eu for eu quero ser melhor do que o crente fulano. Mas as pessoas estão olhando muito testemunho de pessoas que caem, de pessoas que estão na igreja e fazendo tudo errado. Mas por que ao invés de olhar o testemunho daquele que está fazendo as coisas erradas, por que não olha o testemunho daquele que está dando certo, daquele que está dando fruto? Isso é um pensamento do inimigo, que coloca na mente daquele que diz que não conhece a palavra, porque ele conhece a palavra, porque se ele ouve um louvor, se ele ouve uma pregação no YouTube, não tem ninguém mais inocente. Quando uma pessoa se dirige a um irmão e fala isso, ele já é conhecedor da verdade. Mas ele diz o quê? Eu não vou, porque se eu conhecer a verdade, eu vou ter que mudar. O que ele está dizendo? Eu rejeito a palavra, eu rejeito a salvação, de uma forma ignorante. Isso é o quê? Cegueira espiritual. O inimigo colocando cegueira espiritual nessa pessoa, para que ele não verdadeiramente vá para o céu. Conhecer a verdade, ele já conhece. Porque se ele sabe que não tem que ir para a igreja, que tem que ir para a igreja renunciar ao pecado, se ele sabe que tem que largar as coisas erradas, então ele já tem conhecimento. Ela já tem conhecimento de saber que o pecado leva ao inferno. Mas a pessoa quer largar? Não. Aí ele diz, eu não tenho força. Nós sozinhos não temos força mesmo. A nossa força vem do Senhor. Agora eu tenho que dar o primeiro passo. O inimigo da nossa alma, ele invade. Mas Deus não, Ele espera você vir. Mas quando você vem, Ele pega seu fardo que é pesado e troca pelo leve. E aqui está dizendo, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjeiro de lama. Esse é o pecado. Quando aquele pastor largou o ministério, largou a presença de Deus, ele se tornou como um porco. É como dar pérolas. Pega pérolas e joga no chiqueiro. O porco não vai nem entender o que significa pérolas. É a palavra de Deus. A pessoa rejeitou a palavra de Deus. É como o provérbio diz aqui, é como um porco, um cachorro que come o seu vômito, ele vomita e come o seu vômito. Assim é a pessoa que larga a palavra de Deus. E aqui, para nós, vai lá em Mateus 7,6. Abra sua Bíblia em Mateus 7,6. Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Todas essas palavras que eu estou ministrando aqui hoje são para pessoas que conhecem a palavra. Aqui eu não estou falando de, suponhamos lá em Timor, na África, aquele povo pobre, que são humilhados, que ninguém pregou para eles, que eles nunca ouviram falar de Jesus. Não estou falando desse povo, eu estou falando de um povo brasileiro que conhece a palavra, que ouve louvores, que escuta as ministrações pelo YouTube, que já viu alguém falar de Jesus. Estou falando desse tipo de povo, de pessoas que estão na igreja, de obreiros que caíram, de pastores que caíram, de levitas que caíram, de membros que caíram. Essa palavra é para essa pessoa que conheceu a verdade e de repente caiu e voltou para o mundo. Aqui você vai ver em Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. A pessoa foi liberta, a pessoa chega na igreja, ela passa pelo processo de ouvir a palavra, ela se limpa, ela se liberta, mas ela não se preenche com a palavra de Deus. Ela está na igreja, mas ela ainda cobiça as coisas do mundo. Ela tem desejo no coração, mas ela não luta para que o Espírito Santo a limpe,
ao Espírito, ela não deixa que o Espírito Santo de Deus tome a direção da vida dela. Ela está na igreja, mas ela deseja as coisas do mundo. E aqui está dizendo: e não achando, diz, aqui é o espírito imundo. Quando o espírito imundo tem saída do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Aqui é o espírito imundo dizendo: ele anda, ele é expulso, ele é o espírito, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para habitar. Quando ele não acha um corpo para habitar, ele fala: eu vou voltar lá para ver como está aquela alma que eu saí do corpo. Se essa pessoa estiver buscando o Senhor na igreja, adorando o Senhor, vindo aos cultos, fazendo a vontade do Pai, o espírito imundo vai voltar. Mas ele vai achar lugar para entrar? Não. Essa pessoa está buscando a Deus, ela agora é propriedade particular do Pai, ela está na presença do Senhor, então o inimigo não pode entrar. Mas ele vai dizer: eu vou voltar e vou observar a casa. Se a casa estiver vazia, eu vou entrar e vou morar, e ainda vou trazer mais alguns 7 demônios, que são legiões. O mundo espiritual é tão sério que esses demônios, eles atacam. Tem um demônio que eu lembro um dia de um testemunho de uma obreira, que o filho dela foi convidado para uma vigília. E essa vigília lá no Rio de Janeiro era convidada só para pessoas que se desviaram da presença de Deus. Ex-obreiro, ex-pastores, ex-membro. E esse obreiro, filho dessa obreira, ele se desviou. Só que ele era jovem, ele falou para a mãe. Ele foi para essa vigília, foi feito o apelo de voltar para o Senhor Jesus e aceitar o Senhor Jesus. E naquele momento ele disse para a mãe dele: mãe, eu sou novo, eu vou, depois eu volto, tem tempo ainda. Mas Deus sabe o tempo, né? E o outro senhor que foi convidado pela outra obreira, ele disse no coração dele: Senhor, me perdoa, eu quero voltar para o Senhor. Só que o pensamento daquele homem, o Senhor não permitiu que Satanás lesse. Porque há batalhas espirituais que nós estamos vivendo que Deus permite que o inimigo lê sua mente. Mas tem batalhas espirituais que nós estamos vivendo que ele não permite que o inimigo lê sua mente. A gente tem que entender sobre batalha espiritual. E aí, esse senhor pediu perdão para Deus e falou: Senhor, eu quero voltar, me perdoa. Só que ao sair dali, passado alguns dias, ele morre. Acontece um acidente. E o diabo vem e ataca aquele homem, sem saber que ele tinha se arrependido, porque o diabo tem pressa. Só que Deus, ele permite para o diabo ser envergonhado, porque nada do diabo. Ele é tentador, mas nada é dele. E aí, o que acontece? Ele mata aquele senhor num acidente. Ele trabalha no coração daquele jovem, o filho da obreira, e fala para ele: para você não tem mais jeito. Já falando com ele, porque a casa varrida, que não está ornamentada, visitada pelo Espírito Santo, o inimigo assopra e assoprou naquele coração daquele rapaz: tira sua vida, se mate, porque há um lugar melhor para você. Escreva uma carta de despedida para sua mãe e se mate, vai ser melhor para você. E ele ouviu a voz do diabo, porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que os suicidas não verão a Deus, que tira sua própria vida, que se mata, não herdará o reino do céu. Quem vem buscar a alma desse homem ou dessa mulher que se matou é Satanás, porque ele tirou a própria vida. A única pessoa que pode permitir a morte do homem é Deus, ninguém. E ele escreve uma carta para sua mãe dizendo: mãe, eu estou me matando porque eu estou sofrendo e eu não quero mais viver, porque é um lugar melhor do que aqui. O que significa isso? Essa mãe trabalha com batalha espiritual, ela vai expulsar o demônio. E esses membros eram da igreja dela. O demônio se manifesta e diz para ela em gargalhadas: lembra da carta que tu leste? Foi eu que escrevi. Eu entrei na mente do seu filho e o matei. E hoje ele está comigo. Vocês sabiam que a pessoa não é uma parábola fictícia, aquela do rico, do Lázaro rico e Abraão e o rico,
no inferno. Não é uma parábola fictícia. O homem, quando ele morre sem Jesus, ele vai para aquele lugar reservado ali do inferno. Ali ele já sabe que ele está perdido, mas ainda não é o julgamento dele, mas ele já está em tormento. Mas o crente salvo, a alma dele, até a carne, onde ele é sepultado, o inimigo não toca. Quantos macumbeiros faz feitiçaria lá no cemitério? Pergunta se ele consegue chegar no corpo de um crente, na matéria, na carne, que é do pó. Ele não consegue nem chegar, porque ali é de Deus, o corpo está protegido. Mas ele pinta e borra no corpo daquele que é do diabo. E aí esse obreiro, ele era ex-obreiro. Aí o diabo dá gargalhada: eu levei o seu filho. Por quê? Ele era uma alma preciosa. E há um demônio específico para almas preciosas, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, para tentar matar a fé, para tentar colocar pecado, para tentar colocar coisas ruins no coração, mas ele não consegue. E aí ele foi e fala: o seu filho está no inferno. E a mãe, e ele fala, e aquele velho desgraçado, que é assim que ele fala, eu não consegui matar, porque eu não sabia que no pensamento dele ele aceitou. Ele fala, ele não fala o nome de Deus. Aí ele fala: aquele homem eu não consegui levar, mas eu o matei. Mas quando eu fui buscar o corpo dele, Deus não permitiu que eu tocasse, e os anjos veio e o levou. Lembra, se você ler a Bíblia, você vai entender que não é loucura. Não estou dizendo que tem pessoas que não vão concordar, porque tem muitos teólogos adventistas, teólogos de outras igrejas que não acreditam nessa palavra. Por que eu falo? Porque Deus, ele revela aqueles que o buscam.